Boa noite. Vamos esperar só mais 2 minutinhos para autorizar as entradas dos membros externos aqui e a gente já começa, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. A gente está só esperando mais uns minutinhos para ver se entra mais gente e já começamos, tá bom? Bom, já são 9h04, 9h03. Vamos começar então, para a gente não acumular atraso, até porque hoje, quinta-feira, a aula mais tarde, convém a gente não esticar muito a conversa, né? Bom, vocês lembram que na semana passada, perdão, na aula passada, né, na terça-feira, a gente introduziu as ideias dos dois autores dessa semana, né, Acemoglu e Milanovic. Essa semana, na verdade, é a terceira semana do nosso curso, né, segunda semana de conteúdo propriamente. A gente segue naquele primeiro tópico do nosso programa. Se vocês se lembram, né, a gente tem como primeiro tópico do programa esse rápido painel com as narrativas, as principais narrativas sobre o futuro. E a partir da etapa seguinte, aí a gente desloca o nosso foco para o horizonte mais imediato das intervenções que estão sendo propostas para a chamada retomada do pós-pandemia. Nessa primeira unidade, a gente começou a semana passada com as chamadas narrativas anticapitalistas, aquelas narrativas que colocam as perspectivas de futuro na chave da superação do capitalismo, como quer dizer que um razoável equacionamento dos problemas agravados pela pandemia só seriam possíveis desde essa perspectiva, né, uma perspectiva anticapitalista. E na nossa aula passada, a gente começou, então, a discutir a segunda narrativa, que é a narrativa que, ao contrário da primeira, talvez seja aquela diametralmente oposta à primeira, coloca como uma possibilidade concreta a afirmação de modelos de organização social apoiados em formas mais autoritárias, né? Ou que a gente chamou aqui das plutocracias ou populismos autoritários de direita e de esquerda. Hoje, então, a gente completa isso, né? A gente já havia apresentado algumas ideias principais do Daron Acemoglu, já estávamos abordando algumas ideias do Milanovic,
Então, a minha ideia era terminar, deve ter um slide, se não me engano, que ficou pendente da semana passada, naquela tentativa, né, de sublinhar ideias principais. E a ideia é que no restante da nossa aula a gente use o tempo para discutir questões, dúvidas, controvérsias trazidas com as ideias desses dois autores. Então, antes de voltar aqui aos slides para completar aquela apresentação que eu vinha fazendo na semana passada, eu perguntaria a vocês se tem alguma questão que ficou pendente, algo que a gente, enfim, deveria discutir, esclarecer antes de retomar, ou volto aqui para as ideias do Milanovic e a gente debate tudo na sequência. Sem questões. Tá bom. Bom, então eu vou anotar aqui ao lado, como sempre, né, que a partir de agora a gente vai gravar a aula. Já acordo avisar. Deixa eu só ativar aqui o botãozinho. Pronto. Bom, então a partir de agora eu vou compartilhar a tela. Então, aqueles de vocês que quiserem fazer alguma observação, por favor, usem o microfone, porque a partir de agora eu não consigo ver o chat, certo? Então, deixa eu partilhar a tela aqui. Bom. Ok. Bom, na aula passada, vocês se lembram, né? A gente havia feito uma rapidíssima apresentação aí dos nossos dois autores. Eu introduzi uma ideia central partilhada por ambos, que é, resumindo muito, né, só para a gente retomar o fio da meada, o argumento de que com a aceleração e a agudização de vários problemas sociais que a gente já vinha experimentando, como desemprego, aumento da desigualdade, etc., etc., há uma espécie de desencantamento das pessoas com relação àquilo que a gente poderia dizer, mais a grosso modo, de a sociedade, né? E com esse desencantamento, portanto, vem uma descrença nas instituições democráticas, né? E para o pós-pandemia, esses autores sugerem que, diante da possibilidade de novas situações de riscos e incertezas similares a essa que a gente viveu, particularmente nesse ano, viria daí a justificativa para que principalmente governos, pusessem em prática medidas, instrumentos de caráter autoritário, medidas, instrumentos, práticas que afrontam a liberdade das pessoas, porque as pessoas aceitariam isso em nome de uma possível contenção, não é, desses riscos e incertezas. É essa descrença na democracia e nas instituições democráticas e a aceitação, por assim dizer, dessas práticas autoritárias é o que formaria, por assim dizer, o terreno propício à afirmação de governos com corte autoritário, o que nós chamamos aqui na nossa discussão, no nosso programa, de plutocracias e populismos de esquerda e de direita. Antes de continuar aqui nessa rápida retomada, vou só autorizar a entrada aqui de mais alguém que tinha chegado atrasado e volto para os slides em um segundo. Bom,
Depois da apresentação dos autores e dessa ideia central, eu havia feito uma ressalva, né, com relação ao termo populismo. Alguns autores dizem que a gente não deveria usar o termo populismo para falar desses novos regimes autoritários, porque neles as demandas propriamente populares não estão sendo incorporadas, e isso era um traço marcante do conceito clássico de populismo, mas outros usam, e por isso a gente manteve no programa, porque o outro lado da moeda é justamente a anulação das instituições democráticas e aquilo que a gente poderia chamar de diálogo direto entre líderes autoritários e as massas, mesmo que sem uma atenção aos interesses populares, que é o que para alguns autores seria o traço marcante do populismo. Na sequência, a gente apresentou os 4 caminhos cogitados pelo primeiro dos nossos autores, Daron Acemoglu. Não sei se lembra que a gente mencionou o primeiro caminho possível, a simples volta à normalidade anterior, mas justamente o fato de não se mudar nada, o fato de simplesmente se voltar à normalidade anterior, significa também voltar à trajetória de crescimento das desigualdades, de desmantelamento das instituições, e em algum momento isso levaria a um esgarçamento da coesão social. Esse é um primeiro caminho cogitado pelo Acemoglu. O segundo caminho é aquele que ele partilha com o Milanovic, a disseminação do que a gente está chamando aqui de um padrão chinês, né? Isto é, um padrão com forte concentração do poder nas mãos do Estado, em nome de se garantir a segurança e a estabilidade. E ele cogita ainda 2 outros cenários que a gente não se aprofundou aqui. Um deles é o que a gente poderia chamar de imperialismo tecnológico corporativo, no qual também há uma concentração de poder, mas não nas mãos do Estado, sim nas mãos de empresas, sobretudo de tecnologia, também em nome de garantir a segurança. E há uma quarta via, um quarto caminho que Acemoglu considera como possível. Era o caminho que ele, sobretudo nos textos de alguns anos atrás, considerava o mais provável, pelo menos na leitura que eu faço dos trabalhos desse autor, que é o que nós estamos chamando aqui de uma social-democracia reinventada, ou seja, uma significativa mudança institucional que resguarda, que reconstrói as instituições democráticas e sustenta a legitimidade dessas instituições democráticas em um processo de ampliação do bem-estar com redução das desigualdades. Essa quarta via é justamente o que a gente discute na nossa aula da semana que vem, a partir desse mesmo texto do Acemoglu e também de um capítulo, de uma parte do livro do Thomas Piketty, que é também um dos autores mais influentes no debate econômico contemporâneo. Foi nesse slide que a gente parou, salvo engano da minha parte, na aula passada, quando a gente, então, passava do Acemoglu para o Milanovic. Eu enfatizei bastante com vocês o fato de que, para o Milanovic, uma coisa muito importante, daí o nome, inclusive o título do livro dele, né, o fato de que, pela primeira vez na história, a gente vive sob a égide de um sistema econômico sem rivais. Então, em outros momentos históricos, um passado relativamente recente, a gente tinha a rivalidade do capitalismo com a experiência do chamado socialismo real. Vale lembrar que, para muitos autores, era justamente a ameaça do socialismo real o que forçou a adoção da agenda social-democrata, ou seja, no período do pós-guerra, as elites do mundo ocidental teriam, simplificando um pouco o argumento, né, aceitado um contrato social que reconhecia direitos aos trabalhadores, que se apoiava na valorização do trabalho, que se apoiava na via salarial como uma forma de viabilizar a própria acumulação capitalista, e não seria, portanto, mero acaso que justamente no momento em que se tem o declínio da experiência do socialismo real, é também o momento em que você tem uma transformação no capitalismo na qual a incorporação do trabalho e dos trabalhadores à vida econômica e social deixa de ser um requisito
imediato para o processo de reprodução do capital. A gente entra na fase pós-industrial, a gente entra na fase do capitalismo financeiro, na qual a reprodução do capital não depende diretamente, não depende imediatamente da expansão dos mercados consumidores, da expansão do poder de compra dos trabalhadores, enfim, esse elo entre capital e trabalho, que, claro, sempre foi um elo de dominação, de subordinação, mas também um elo de complementaridade, ele se torna mais, por assim dizer, esgarçado, né? E em momentos anteriores a essa rivalidade do capitalismo com o socialismo, a gente tinha uma situação na qual diferentes sistemas e modos de produção coexistiam no globo, no planeta, né? E hoje não, hoje, ao contrário disso, o capitalismo chega em todas as partes, submetendo-as àquilo que os nossos autores da aula anterior chamavam de ordem social de reprodução metabólica do capital. Ou seja, tudo está subordinado a essa nova lógica. É isso que, na visão do Milanovic, faz com que as pessoas operem uma espécie de deslocamento a um só tempo cognitivo e político. Aquilo que antes aparecia como uma tensão externa entre sistemas e etc., agora é deslocada para dentro dos países sob a forma do antagonismo entre diferentes grupos sociais. Então, a gente mencionava aqui, no caso do Brexit, a oposição, né, com a Bruxelas, né, com a leitura de que os problemas da Inglaterra, né, do Reino Unido, estariam numa relação desigual com o restante da Europa. A gente mencionou aqui o caso dos Estados Unidos, né, também, e de outros países da Europa, França e etc., e a ascensão de movimentos contra imigrantes, da xenofobia e etc., etc. E mesmo no caso brasileiro, a gente pode identificar também a produção de certos inimigos, né, em grupos sociais específicos, com ideias diferentes, com valores diferentes e daí por diante. Então, essa não rivalidade de sistemas no mundo contemporâneo acirra esse tipo de tensões e leva à possibilidade de um descomprometimento com a ideia de coesão social e com as instituições democráticas como aquelas que poderiam armar contratos sociais orientados à diminuição da desigualdade, ampliação do bem-estar e daí por diante. Se lembra também que na aula passada eu fiz uma pequena nota sobre a questão territorial, isso rendeu uma discussão boa entre nós, né, sobre como esses antagonismos também se expressam em termos espaciais, né? Então eu mencionava a concentração dos votos, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia e pela manutenção, como isso opôs Londres, os centros que ganharam com a globalização e o restante, né, do país, como no caso dos Estados Unidos também, né, além dos Estados Unidos rural, as grandes cidades industriais, agora decadentes por conta da concorrência com a indústria de manufaturas, sobretudo chinesa, também aderem a esse discurso de antagonismo, né? E a gente mencionava o caso do Brasil e agora uma incógnita relacionada a essa mudança na base social do bolsonarismo. Então, essa era a nota territorial que a gente introduziu. Bom, era basicamente nesse ponto que a gente estava, né? Então, a única coisa que eu recuperaria aqui para a nossa discussão é que, a rigor, o Milanovic não faz uma distinção substantiva
entre os dois tipos de capitalismo que nós temos. Ou seja, o que ele diz é, sim, existe um antagonismo no mundo contemporâneo, sobretudo sob a forma do antagonismo entre Estados Unidos e China, na disputa pela hegemonia mundial, mas nós estamos falando da disputa entre duas variantes de um mesmo caminho. Nos dois casos, diz o Milanovic, isso é controverso para uma parte da esquerda, sobretudo, mas ele vai dizer, nós estamos falando de duas variantes de dois tipos de capitalismo autoritário. Um, que ele vai chamar de liberal meritocrático, mas cuidado com a palavra meritocrático aqui, né? Não é no sentido usual do debate brasileiro, por exemplo, né? E o outro que ele vai chamar de capitalismo político. Então, o chamado capitalismo meritocrático, ele tem, talvez, como uma das principais características, o fato de que há um distanciamento cada vez maior entre uma alta elite e o restante da população, né? Mas uma alta elite que é feita não só de proprietários dos meios de produção, como acontecia, por exemplo, no auge da sociedade industrial. Essa alta elite ela é feita, claro, de proprietários de meios de produção, de grandes empresas, de grandes corporações, mas também de uma classe de funcionários, por assim dizer, endinheirados, né? De profissionais liberais, advogados, gente que ganha dinheiro no mercado financeiro, e etc, etc. Então, para muitos, isso também se manifesta sob a forma de uma diluição dos antagonismos entre capital e trabalho, porque passa-se uma certa ideia, pelo menos para uma parte da população, de que não é uma questão do capitalismo, porque não são industriais, não são empresários, não são, enfim, os tradicionais capitalistas o conjunto das pessoas que estão nessa posição de destaque. Isso cria uma certa ilusão para uma parte da sociedade de que é possível, por meio do trabalho, por meio de estratégias individuais de acumulação, alcançar posições de destaque, né? Mas isso, obviamente, vem sendo feito às custas de uma centralização do poder, às custas de uma... como é que eu posso dizer? De uma personificação do poder nas mãos de algumas pessoas e, sobretudo, às custas da afirmação de um discurso no qual o responsável por esse crescente fosso social entre esses dois polos da pirâmide é sempre atribuído a alguém, é sempre personificado. Não é um problema dos rumos do capitalismo contemporâneo, e sim um problema de certos segmentos cujo benefício estaria significando a degradação dos modos de vida do americano tradicional, da classe operária, da classe trabalhadora americana, etc, etc. Estou mencionando os Estados Unidos porque é o símbolo desse capitalismo liberal meritocrático na visão do Milanovic. E o segundo é o que ele vai chamar de capitalismo político. Então, por que ele vai chamar de capitalismo político? Porque, segundo ele, não há dúvida de que é uma sociedade que funciona de acordo com regras de mercado, né? É uma sociedade que funciona aceitando as regras das trocas globais, é uma sociedade que funciona viabilizando a acumulação de capital, uma sociedade que faz isso sem garantir direitos, sem garantir uma expansão de direitos ao conjunto da sua classe trabalhadora, e é uma sociedade na qual é o Estado, por isso o capitalismo político, quem exerce o papel equivalente àquele desempenhado pela burguesia revolucionária nas revoluções burguesas que levaram à implementação e à disseminação do capitalismo. Ou seja, é o Estado quem garante as condições para a modernização econômica. É o Estado quem faz isso, por exemplo, garantindo algumas formas de reprodução social do trabalho, por exemplo, viabilizando educação gratuita, viabilizando saúde gratuita.
É o Estado quem garante essas condições para a modernização econômica, por exemplo, regulando os fluxos demográficos, para fazer com que as populações possam aceder aos mercados de trabalho ou não, de acordo com os requisitos de reprodução do capital, pagando salários mais baixos, etc, etc. Enfim, é o Estado quem exerce essa condição de promover as transformações e de regular os fluxos e de prover os serviços de maneira a viabilizar esse processo de acumulação tão intenso como acontece no caso, por exemplo, da experiência chinesa. Tudo isso, repito mais uma vez, sem necessariamente a expansão da garantia de direitos da maior parte da população. No caso dessa segunda via, do capitalismo político, há uma tensão permanente, não é? No caso da primeira também, mas no caso do capitalismo político em especial, qual é a tensão permanente? É o fato de que, por ser tão centralizado o exercício do poder, isso expõe o conjunto do sistema a um risco permanente de captura política por parte de certos grupos, né? No caso da antiga União Soviética, isso foi muito claro, né? Você teve o privilégio de uma casta ligada ao Estado, né? A chamada burocracia, não é uma boa acepção do termo, mas a chamada burocracia estatal, e no caso da China, como é um regime misto de forte poder estatal, mas também de forte poder econômico, o risco de que ocorra essa captura por parte desses grupos. E junto com isso, vem, obviamente, o potencial de acirramento da desigualdade que é intrínseca a regimes de acumulação muito rápida, a regimes de acumulação fortemente baseados na centralização do poder econômico e político, como acontece no caso chinês. No caso chinês, não é mero acaso que uma parte fundamental da nova estratégia do Partido Comunista Chinês, que vem sendo implementada nos últimos anos, é justamente agora crescer menos. É verdade que o menos da China ainda é 7 vezes mais do que o crescimento brasileiro, mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de uma situação na qual, por exemplo, para o ano passado, se projetava um crescimento de 7%, né? O que contrasta com o crescimento acima dos 10% do meio da década passada. Então, essa, por assim dizer, essa pisada no freio deliberada, ela tem a ver com algumas questões. Uma delas é, por exemplo, promover uma transição na base produtiva, né, passar a produzir bens com mais tecnologia incorporada e etc. Mas uma outra parte é também crescer menos, justamente para não acirrar ainda mais a desigualdade, porque sabem os chineses, porque aprenderam com a experiência soviética, que um regime que vive sob alta desigualdade vai começar a ser questionado pela população. De qualquer maneira, até aqui, isso vem sendo manejado. É justamente nesse ponto que está uma potencial discordância, talvez, pelo menos na leitura que eu fiz dos nossos autores, entre o Acemoglu e o Milanovic. Porque é como se o Acemoglu apostasse que a dificuldade de gerenciar a desigualdade é grande. E é isso que levaria a que, em algum momento, as pessoas deixassem de aceitar a proposta autoritária. Enquanto a impressão que se dá é que, no pensamento do Milanovic, ele é mais, como é que eu posso dizer, não sei se é um bom termo, mas pessimista em relação a essa via da mudança. É como se ele acreditasse mais na capacidade dos governos autoritários em manejar a situação, criando, por exemplo, inimigos imaginários, por assim dizer, não é? E por aí garantindo a sua sustentação por mais tempo. Esse é talvez um ponto de divergência entre os autores. Isso é o que está nesses últimos 2 slides, né? Então, para terminar, no Milanovic,
ele admite que o Estado pode regular essas tensões, mas não fica claro, não é, por meio de que mecanismos isso aconteceria. Isto é, isso vai depender muito da habilidade dos líderes, né? E é por isso que uma parte dessa dominação ela não é racional, nos termos do Weber, é uma dominação carismática, ou seja, depende de que os líderes construam uma espécie de crença em que o sistema de oposições é esse, ou seja, de que os culpados pela desigualdade são certos segmentos, e não o modelo de organização social em si. No caso chinês, há ainda um agravante, não é? O autoritarismo e alguns aspectos culturais favorecem a atuação do Estado, mesmo que às custas de um certo grau de liberdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não faz parte do ideário chinês, até onde eu compreendo, eu não sou nem de longe especialista nisso, mas não faz parte do ideário chinês uma ideia de democracia e de liberdade similar àquilo que no Ocidente se chama de democracia e de liberdade, né? Eu estava lendo um texto desses dias atrás e o argumento do autor, falando do confucionismo e dos valores, etc., na sociedade chinesa, um dos argumentos que ele usava, se eu bem me lembro, era de que para que o cidadão seja respeitado, quer dizer, isso acontece quando ele se mostra parte da sociedade. Então, não é a ideia de afirmação da individualidade tal qual nós temos no Ocidente, né? Eu conversava com um colega num jantar de uma reunião científica há um tempo atrás e ele dizia: eu não entendo por que vocês dizem que nós não temos democracia na China. É claro que nós temos democracia. E aí eu perguntei para ele: bom, por exemplo, não há eleições. Ele: é claro que há eleições, as eleições do partido. E depois o que o partido decide o que é implementado. Então, as ideias de liberdade, democracia e etc., elas não são equivalentes ao pensamento ocidental, por assim dizer. Então, isso muitas vezes torna difícil para nós ocidentais interpretarmos as bases de legitimidade do regime chinês. Então, é preciso muito cuidado quando se transfere para o caso chinês uma tentativa de analisar aquela sociedade com as mesmas lentes, definições e conceitos que a gente aplica às chamadas sociedades ocidentais. De qualquer maneira, é essa habilidade ou não de administrar as tensões derivadas da desigualdade o que, segundo o Milanovic, determinará os contornos e a replicabilidade dos dois sistemas, do capitalismo liberal americano ou do capitalismo político chinês. Por isso, o que vai acontecer com os dois regimes nas próximas décadas terá, na visão desses autores, claro, muita repercussão sobre o restante dos países. No caso do Acemoglu, aqueles que não leram, eu recomendaria fortemente que lessem o livro dele, junto com James Robinson, chamado Por que as Nações Fracassam, porque ali, aquele livro, que é um livro de fácil compreensão, é um livro escrito para o grande público, não é um livro difícil, eles mostram claramente como existe uma forte interdependência entre instituições políticas e instituições econômicas. Então, basicamente, o que eles vão dizer é impossível a existência de uma situação, é desconhecida, melhor dizendo, a situação de um país no qual instituições econômicas inclusivas se fazem acompanhar de instituições políticas que não sejam inclusivas. Dito de outra maneira, o que eles dizem é, quando a gente olha através da história, e sobretudo da história recente, o que a gente observa é o seguinte:
à medida em que as pessoas começam a melhorar de vida, elas também vão reclamar por mais liberdades políticas. Existe um mecanismo de causação circular que faz com que a expansão do bem-estar, do poder aquisitivo das pessoas, e tudo isso significa maior participação na vida econômica, e essa maior participação na vida econômica também se traduz em desejo, vontade e mesmo impossibilidades de participação na vida política. Então, as instituições, as regras, há uma espécie de simetria entre instituições econômicas e instituições políticas. Qual é o desdobramento desse argumento do Acemoglu e do Robinson? É a ideia de que um sistema que melhore a vida das pessoas e reduza a desigualdade, ou vamos dizer de outra forma, um sistema que não reduza as desigualdades e não amplie o bem-estar das pessoas, vamos entender que essas duas coisas caminham juntas, ampliação do bem-estar e redução da desigualdade, é preciso reduzir a desigualdade para ampliar as oportunidades das pessoas e, portanto, o seu bem-estar. Um sistema que não consegue fazer isso, ele vai ser crescentemente questionado, certo? É o que estaria acontecendo, por exemplo, com as sociedades ocidentais contemporâneas. A partir do momento em que essas sociedades deixaram de controlar a desigualdade, isto é, meados dos anos 80 para cá, há, para e passo, um desmantelamento das instituições democráticas, certo? Então, alta desigualdade igual à descrença das pessoas nas instituições, igual à pressão por mudança, independente do sentido. Portanto, a convivência duradoura com altíssimos graus de desigualdade leva a instabilidades. Porque alguém de vocês poderia dizer o seguinte, mas e o caso do Brasil? Nós estamos com alta desigualdade faz tempo. Talvez a Acemoglu e Robinson dissesse, exatamente, por isso que o país é muito instável, certo? No caso dos países conseguirem reduzir a desigualdade, o que a Acemoglu e Robinson estão dizendo é o seguinte, a fórmula chinesa, ela talvez não funcione. Por quê? Porque ao promover uma melhoria da situação econômica da maior parte da população, haverá também a pressão por mudanças políticas. E se houver pressão por mudanças políticas, o regime do capitalismo político terá que deixar de ser autoritário. É por isso que, sobretudo nas obras passadas, eles diziam, o modelo chinês não é um modelo com fôlego de longo prazo, certo? Então, a ideia é essa, né? É a aposta na ideia de que a necessidade de legitimidade e de estabilidade dos sistemas pode conduzir a uma regulação da desigualdade, certo? Bom, qual é o problema? O problema é que, como não há mecanismos... como as instituições democráticas estão desmontadas, pode ser que isso demore a acontecer. Isso é o que nós conversamos na aula passada. E se isso demorar a acontecer, significa dizer que o custo dessa transição pode ser muito alto, pode ser muito elevado. Então, eu terminaria aqui deixando 3 dicas para vocês, para aqueles que querem continuar nessa chave, né, de interpretação, mas pela via das artes. Na literatura, eu já mencionei aqui algumas aulas atrás um livro do Paul Auster. Paul Auster é um dos principais escritores de ficção do mundo contemporâneo. Ele tem um livro, salvo engano, eu coloquei sem procurar na estante o nome, mas eu acho que é exatamente esse, se chama O Homem no Escuro. E é uma história que tem como pano de fundo uma espécie de guerra civil nos Estados Unidos, motivada justamente por um crescimento das tensões e dos antagonismos sociais internos. O livro não é sobre a guerra civil, isso é só um pano de fundo,
é sobre a história de um personagem, um personagem que, digamos assim, na sua vida privada, ele espelha essa degradação social. E há um outro livro muito interessante, de um autor francês, também um dos maiores autores de ficção do mundo contemporâneo, chamado Houellebecq, e ele tem vários livros fantásticos. O último, lançado recentemente no Brasil, se chama Serotonina, mas o anterior se chama Submissão. O autor começa explicando que submissão é a tradução de Islã, né? E é uma situação fictícia que se passa na França, e a situação é mais ou menos a seguinte: nas eleições presidenciais vai para o segundo turno um candidato da extrema-direita, né, fascista, e ao invés de um dos representantes dos partidos tradicionais, né, da direita e da esquerda, vai um candidato de origem islâmica, com um discurso progressista, perto do fascista, de defesa dos imigrantes e etc, etc. Esse candidato, então, no segundo turno das eleições, recebe o apoio dos republicanos e dos socialistas para isolar o fascismo, mas logo depois de tomar o poder, ele implementa um Estado Islâmico na França. Vocês podem imaginar, né, o país que é o berço do iluminismo, do lema, né, igualdade, fraternidade e liberdade, se transformando no Estado Islâmico. Então, a primeira coisa, uma das primeiras medidas contra o desemprego que ele adota é restringir o emprego para as mulheres. E, portanto, de maneira fictícia, vamos dizer assim, mas bem real, amplia-se os empregos para os homens e, obviamente, ganha-se o apoio dessa parte da sociedade. Enfim, é um livro de ficção, mas muito interessante porque ele vai mostrando como gradativamente você vai construindo uma saída autoritária, a princípio apoiada, inclusive, pelos republicanos de direita e de esquerda. Para o caso chinês, tem um filme muito interessante que se chama Em Busca da Vida, que é um filme que retrata como a construção da hidrelétrica das Três Gargantas, hoje a maior hidrelétrica do mundo, uma das maiores obras de infraestrutura, talvez a maior, no caso da China, impacta de maneira muito diferente dois tipos de pessoas na sociedade chinesa, né? Ela impacta positivamente uma jovem de alta escolaridade, que acaba indo para Xangai e se insere, né, no mercado de trabalho, etc, etc. E a mesma obra impacta de uma maneira brutalmente negativa um trabalhador sem escolaridade, um trabalhador braçal e etc, que tem a vida completamente destroçada pelo mesmo evento, a construção de uma grande obra de infraestrutura. Então, isso mostra um pouco como as transformações representadas pela hidrelétrica das Três Gargantas estão, na verdade, afetando de maneira oposta duas partes, né? Dois grupos da sociedade chinesa. Então, são algumas obras que tratam, que falam, né, de uma maneira muito interessante e com uma outra linguagem que não a dos textos científicos, algo que se passa no mundo contemporâneo envolvendo essas ameaças de autoritarismo. Bom, era aqui que eu queria chegar, é aqui que nós estamos, e aí eu abro então para a gente discutir algumas questões que vocês tenham, sejam dúvidas, etc., sobre os nossos autores, sejam comentários, enfim, fiquem totalmente à vontade. Tem sempre aqueles segundos de silêncio constrangedor até que alguém se anime. Ô, professor, tá dando para me ouvir? Mano, dá. Eu acabei agora conseguir ler, mas eu fui só até o segundo capítulo que é o primeiro que ele
acho que na aula você falou um pouco mais da introdução e tal, eu li um primeiro que ele fala sobre o capitalismo liberal meritocrático, né? Uhum. E muito, muito bom o capítulo, aliás. Mas você fica um pouco assim, você lê o capítulo, você fica um pouco assim, nossa, ele é bastante pessimista, né? De para onde vai a trajetória da coisa. Ele meio que diz que não tem muito como resolver, e o que eu achei legal é a classificação que ele faz, né? Desigualdade gerada pelo mercado e pós-mercado, que aí tem as políticas redistributivas e tal. E ele diz, né, que não vai ter muito como regular essa relação no âmbito dos fluxos, né? É, salário, desemprego regulando o poder de barganha e tal. Então, eu queria saber o que você acha disso. Isso é um pouco, eu acho um pouco polêmico, assim, né? Mas é o ponto dele, ele acha que não dá mais. E também quando ele fala das propostas, né? Que ele fala, então vamos olhar para os ativos e as receitas que vêm desses ativos, das riquezas, né? E aí ele dá algumas propostas ali de colocar uma rentabilidade diferente para os ativos de uma classe média baixa e classe média alta. Eu achei muito legal, mas parece factível para você, assim? Não sei. Se esse é o único jeito de resolver a coisa, eu acho que a gente está um pouco ferrado, porque está muito longe, né? Muito longe. Isso não... Mesmo em teoria econômica, assim, isso não tem nem heterodoxo discutindo isso direito, sabe? A gente está tentando tentar explicar que não acaba o dinheiro, que não é um cofre ali, que, entendeu? Sei, me pareceu, mas muito, muito legal o texto. Veja, o que eu acho interessante eu tenho sentimentos muito ambíguos com o livro e com as ideias do Milanovic, né? Porque muito ambíguos pelo seguinte, quer dizer, por um lado, eu gosto da radicalidade com que ele traça o quadro, porque isso nos afasta um pouco de certas ingenuidades, né? Do tipo, golpe à maneira de Kill Bill no capitalismo e tal. Peraí, não é simples assim, certo? Isso é um pouco cinematográfico demais. Ou seja, tem uma radicalidade no pensamento do Milanovic que é quase, como é que eu posso dizer, inspirada pela essência das ideias do Marx, por exemplo, que é de dizer basicamente o seguinte: nós estamos falando de um sistema que ele é muito sofisticado, nós estamos falando de um sistema que tem um potencial de reprodução impessoal muito grande, ou seja, aquilo que os nossos autores da semana anterior chamavam de metabolismo, né? O Milanovic não usa essa expressão, mas é quase como se ele estivesse dizendo desse metabolismo do capitalismo contemporâneo que é quase irrefreável. Então, é muito difícil você imaginar que formas de regulação pontuais e etc. e tal possam dar conta disso. Eu fico me lembrando da famosa controvérsia lá envolvendo as correspondências do Marx sobre até quanto é necessário que o capitalismo realize o seu potencial, né, a um só tempo produtivo e destrutivo, né, para que então você possa pensar na superação por um outro tipo de ordem, né? Então, quando o Milanovic vai descrevendo esses mecanismos todos contemporâneos, o que me agrada é que ele te chama para não, quer dizer, ele chama, olha, nós não estamos falando de um sistema que você derruba com um tapa, nós não estamos falando de uma crise que é facilmente contornável, nós estamos falando de algo muito pesado, né? Por outro lado, fica um pouco forçado diante disso as alternativas que surgem, né? Porque a pergunta que você sempre tem que fazer é a seguinte: quem vão ser os portadores de agendas de reformas no capitalismo contemporâneo? Esse é o grande problema. Quer dizer, no passado, era mais ou menos fácil você identificar quem eram os grupos sociais
que tinham poder suficiente para, junto com outros, armar coalizões amplas que levassem à transformação da agenda. Então, vamos pegar aqui o caso do... antes de pegar o caso, o que falta para mim no livro do Milanovic é isso. Quer dizer, parece que tem um degrau entre o diagnóstico que ele faz do capitalismo contemporâneo e o que surge depois como possíveis alternativas. E qual é esse degrau? O degrau é a não identificação de quais são as contradições e de quem são os atores que vão operar em cima dessas contradições numa transição para outro tipo de sociedade. Isso é muito, muito diluído. A gente não leu para agora, mas eu acho que você leu, quando você fez uma disciplina comigo, o livro do Acemoglu e do Robinson. O ponto forte do livro do Acemoglu e do Robinson, vou fazer um pequeno parênteses aqui para aqueles que não leram entenderem, é basicamente o seguinte: Acemoglu e Robinson dizem o seguinte: toda sociedade funciona com base em determinadas regras, certo? O capitalismo liberal, o capitalismo político são regras de organização da sociedade. Muito bem. As regras, elas são sempre sustentadas, as instituições, regras, são sempre sustentadas por coalizões de atores. Então, o que eles dizem naquele livro deles, do começo da década passada, tem algumas ideias interessantes ali. Uma eu mencionei instantes atrás, é a correspondência entre instituições econômicas e instituições políticas, certo? A outra é dizer o seguinte: essas instituições econômicas e instituições políticas, elas dificilmente podem ser sustentadas por coalizões muito restritas. Por quê? Porque quando uma coalizão de forças sociais é muito restrita, ela concentra também o poder inseparavelmente econômico e político. E se há uma concentração do poder econômico e político, as outras forças sociais que não fazem parte dessa coalizão vão querer mudar as regras do jogo, vão querer mudar as instituições, certo? Essa é a mecânica da coisa no pensamento do Acemoglu e do Robinson. É por isso que eles dizem, sobretudo o Acemoglu, que ele não acredita numa durabilidade longa dos regimes autoritários. Porque o autoritarismo, por excelência, significa você concentrar o poder nas mãos de alguém. Qual é a questão que está posta na retórica dos dois agora, nesse texto? É a ideia de que esse poder autoritário ele pode ampliar sua base de sustentação. Então, ampliar sua base de sustentação com base em quem? Esse é o problema, certo? Porque, deixa eu ver se eu consigo me fazer explicar aqui. A gente sempre pensou as coalizões em termos de classes sociais. Então, você vai dizer, bom, você tem uma coalizão, vamos pensar aqui o caso do Brasil, certo? Quando é que você tem uma mudança institucional importante no século passado? Quando o Brasil, lá pelos anos 30, resolve deixar de ser um país agrário exportador para passar gradativamente a ser um país urbano industrial, certo? Então, arma-se uma coalizão. Quem é essa coalizão? Uma classe trabalhadora urbana, emergente, uma parte da burguesia cafeeira que precisa realizar internamente o lucro que ela não pode mais realizar externamente, porque você tem uma crise econômica internacional. Então, você tem uma junção de duas classes bem definidas, uma burguesia industrial ascendente, uma classe trabalhadora e uma classe média urbana ascendente, e alguns perdem. Perde muito o proletariado rural brasileiro, os camponeses do Nordeste, etc., que não se beneficiam da legislação trabalhista, etc., e perde um pouco, mas não tudo, a velha burguesia agrária. Então, esse é o arranjo, a coalizão que você faz, certo? Você atende um pouco a burguesia agrária, dizendo, ó, você não vai mais mandar, mas você não vai perder tudo. Porque, por exemplo, nós não vamos fazer uma reforma agrária. Então, fica de boa aí, que a gente não mexe com você mais do que isso. E tal.
Então, quem perde mesmo naquele momento é o campesinato brasileiro, digamos assim. Sabe? E assim sucessivamente. Quer dizer, quando você vai em 1964, aí a burguesia agrária volta para o jogo, a classe trabalhadora perde, e você tem claramente identificado aí esses setores da burguesia nacional associada de maneira dependente. Lembre-se da literatura sobre capitalismo dependente, etc., etc., e você inaugura um outro ciclo. Alguns de vocês que fizeram interpretações do Brasil comigo se lembram também. A gente usou essa mesma construção teórica das coalizões, das grandes transições e etc. Qual é o problema hoje? O problema hoje é basicamente o seguinte. Primeiro, você não tem mais, talvez, é uma interpretação, né, essa burguesia nacional com interesses em criar determinadas regras. Por quê? Porque a financiarização deslocou o eixo da acumulação para um outro circuito que não obriga esses setores a fazerem compromisso com o andar de baixo, com os mais pobres, com a classe trabalhadora, podemos chamar como quiser. Então, diferente de 1930, em que aquela burguesia ascendente precisava de uma classe trabalhadora também em ascensão para poder ter mais consumidor para esses bens mais, etc., etc., hoje você não tem mais isso. Por quê? Porque para o cara que é diretor da Fiesp, por exemplo, vamos tomar a Fiesp como símbolo daquilo que a gente poderia chamar de burguesia industrial brasileira, tanto faz se ele realiza o lucro dele produzindo mesa ou botando o dinheiro dele no Banco Safra ou na Bolsa e etc. e tal. No segundo caso é até melhor, porque o risco é menor, por incrível que pareça, hoje em dia. Então, se evaporou no ar a necessidade de ter certos tipos de compromissos com outros grupos sociais para viabilizar contratos sociais. Então, se a economia brasileira não cresce, não tem problema, desde que a Bolsa esteja valorizada, realiza-se o lucro da mesma maneira. E por aí vamos. Então, você teve uma diluição da esfera de realização do capital. Segundo lugar, quanto da economia brasileira é comandada por capital brasileiro hoje? Difícil de saber. Mesmo no campo, em que a gente tem o mito do agronegócio brasileiro e etc., cada vez mais as terras, as empresas de produção agropecuária, sem falar nas empresas, que são todas sociedades anônimas, têm uma participação muito forte de grupos internacionais. Então, qual é o poder, a capacidade e o interesse, mesmo nos setores produtivos, em transformar instituições para viabilizar a reprodução do capital na esfera nacional? Terceiro problema, vai para a classe trabalhadora. Então, o que é a classe trabalhadora brasileira hoje? É um exército de precarizados. Então, se você somar os desempregados mais os precarizados, isso vai dar 60%, se eu não estou errando a conta aqui, da força de trabalho brasileira. Ou seja, aquela força de trabalho clássica, ela hoje é 1/3 da população. Então, também, quer dizer, qual é o tipo de medida econômica? A gente vai falar, proteção do trabalho e etc. e tal. Para uma boa parte da população hoje isso já não significa nada. As pessoas, no seu pragmatismo, quer dizer, direitos trabalhistas, o que é isso? Isso é peça de museu para muita gente, lamentavelmente. Claro, não estou elogiando, mas no imaginário de muita gente é isso. Você fala hoje com muitos jovens sobre aposentadoria, muitos dão risada. Falam, isso aí não vai existir mais na minha... Até eu chegar lá não vai existir mais. Então, certo? Eu que vou ser condescendente comigo mesmo, digamos, não sou mais tão velho, não sou ainda tão velho, as regras de aposentadoria mudaram 4 vezes, salvo engano, desde que eu entrei no mercado de trabalho. Eu estava lembrando ontem que esse ano agora faz 35 anos do meu primeiro registro em carteira. Ano passado fez. Meu primeiro registro em carteira foi com 13 para 14 anos. Pela regra de quando eu entrei no mercado de trabalho, eu poderia estar aposentado no ano passado. Mas isso foi mudando. E provavelmente, até que eu me aposente de verdade, isso vai mudar ainda mais 1 ou 2 vezes. É provável. Então, os outros mais jovens dizem,
Pois é, isso ainda porque você já está na idade, indo para a idade avançada. Agora, quem está entrando no mercado de trabalho hoje, a aposentadoria, isso é quase peça de museu. Então, o que acontece? O horizonte de se pensar, primeiro, o horizonte de realização da circulação do capital. Segundo, a identificação das grandes classes sociais, ou grupos sociais, pode chamar como quiser. E terceiro, as agendas que possam conectar esses diferentes grupos em torno de uma coalizão que possa sustentar a mudança nas instituições, isso fica muito mais difícil, isso fica muito mais complexo, né? Então, a pergunta que você faz de dizer isso, nem os keynesianos, ou não sei exatamente qual foi a corrente que você nominou, estão discutindo e etc. Porque a grande verdade é a seguinte: estamos todos perdidos, certo? Perdidos no sentido de que as referências mudaram por completo. Nós não temos teoria para interpretar essas mudanças que estão em curso. Esse é uma grande dificuldade. Então, o keynesianismo cabe pura e simples, né? As ferramentas do keynesianismo não cabem para armar narrativas de interpretação e, portanto, também de intervenção do mundo contemporâneo. O liberalismo, muito menos, né? A teoria neoclássica e etc. e tal. As leituras marxistas que a gente viu na semana passada, perto da caracterização do problema que faz o Milanovic, fica claro que tem uma distância brutal, ou seja, é difícil imaginar, pensar em transformações anticapitalistas com essa estrutura dos problemas e das tendências, né, que ele desenha no livro. Então, é difícil. Como eu costumo brincar em algumas vezes que a gente está conversando, é o oposto da famosa frase do Keynes, né, que dizia que nós temos que pensar no curto prazo, porque no longo prazo estaremos todos mortos. Hoje em dia é quase o contrário, nós temos que pensar no médio e no longo prazo, porque no curto prazo estamos todos mortos. Ou seja, é difícil de tatear no curto prazo caminhos sólidos para a superação dessa condição. Bom, isso é um pouco o que vão fazer os nossos autores nas próximas 2 semanas. Então vamos ver se a gente consegue restituir um pouco de otimismo nesse nosso curso, nessa nossa trajetória de 12 semanas, com os autores da semana que vem e da próxima. Então, eu não sou tão pessimista quanto o Milanovic, certo? Ao contrário. Eu estou mais próximo um pouco do Acemoglu. E aí eu vou tentar, nas próximas 2 semanas, explicitar de onde vem as minhas gotas de otimismo, né? Porque elas são bem pequenas, mas existem. Ô, professor. Diga, Daniela. 2 coisas. Eu assisti a aula de terça, e aí teve uma hora que a colega perguntou como que as políticas contemporâneas, elas se fundamentam, né? E aí você falou do pragmatismo que você mencionou agora também, né? A sua colocação na terça foi como a ideologia ela importa pouco, porque as pessoas, na verdade, elas têm mais um voto de proteção de interesses do que exatamente elas são movidas por ideologia. E eu achei isso bastante interessante, né? Aí, na hora que você me falou isso, veio a questão da coesão social, né? Dos clássicos da sociologia. Não sei se foi o Durkheim ou Weber que falou, mas, enfim, como que você mantém uma certa coesão social se, trazendo assim, né, para um microcosmo muito pequeno, o voto ele é de proteção, né, própria de interesses, já que o interesse coletivo ele meio que não existe. E aí uma outra colocação, eu fiz um curso de psicanálise política com a professora Suzy, agora na quarentena, né? E foi muito interessante porque foi um professor convidado da Unicamp que ministrou, e ele
fala que o neoliberalismo, na verdade, ele não é um movimento só social, ele é um movimento psíquico que vai para o social e automaticamente vem do social para o psíquico nos novos indivíduos que, né, psicanaliticamente falando, não existe, porque são sujeitos em uma coletividade. Só que se você perde essa coletividade, como que você vai manter essa coesão, sabe? E essas coisas ficaram na minha cabeça e são coisas muito profundas, né? E eu falei, nossa, eu vou ter que falar isso, porque como que, sabe, você vê essas questões assim? Pois é, difícil. Eu acho o seguinte, veja, primeiro, talvez eu tenha que fazer um reparo aqui, talvez eu tenha sido excessivamente enfático na semana passada com relação ao papel das ideologias. Talvez fosse melhor dizer o seguinte, de que não é exatamente que as ideologias não importam, mas é que as ideologias, no sentido amplo do termo, né, no sentido das concepções de mundo e de interpretação da realidade, etc., elas precisam de uma forte aderência às condições concretas de cada momento. Ou seja, o que eu estava criticando na semana passada era a ideia de que, se não houver uma coerência entre o mundo das ideias e o equacionamento dos interesses materiais e concretos das pessoas, a ideologia sozinha não sustenta, certo? Ou seja, ninguém vai votar na esquerda, quer dizer, ninguém é modo de dizer, mas não se deve esperar que você tenha uma predominância de voto na esquerda, porque num passado X, um governo de esquerda conseguiu ter uma significativa, levar a uma significativa redução da pobreza. Quando a narrativa de esquerda perde a capacidade de convencer as pessoas de qual é o caminho para continuar com esses ganhos materiais, ela perde força, ela perde aderência. Então, só para não parecer que eu estava... Pode ser que a maneira em que eu tenha dito isso tenha, de fato, parecido eu estava dizendo que as ideologias não importam mais. Então, não é exatamente isso, né? O que eu quis dizer, e acho que eu fui pouco cuidadoso na maneira de dizer, é que as ideologias, para se sustentar, elas precisam de uma base também material concreta. Caso contrário, isso não é o suficiente para organizar o comportamento das pessoas. Aí, eu gosto muito das tentativas de mesclar a leitura do quadro social com elementos, sobretudo da teoria psicanalítica, né? No caso brasileiro, em particular, tem um autor que tem escrito coisas muito interessantes, Christian Dunker, tinha fugido por um momento aqui o nome dele. Esse livro, em particular, não sei se dá para vocês verem, é um livro que se chama Reinvenção da Intimidade e Políticas do Sofrimento Cotidiano. É uma coletânea de pequenos artigos dele, a maior parte artigos publicados em jornal. Algumas partes são melhores do que outras, mas o livro é muito, muito interessante. São textos sempre curtos, em linguagem muito acessível, porque foram publicados em revistas, jornais de grande circulação. E ele basicamente mostra isso, quer dizer, como a esfera da intimidade, como a esfera da vida privada, ela não é outra coisa diferente desse contexto todo que a gente vive, né? Da anulação do indivíduo, enfim, de aspectos todos que certamente foram mais bem explicados do que eu poderia dizer aqui. Então, aqueles de vocês que gostam dessa chave de leitura, eu recomendaria fortemente. Vocês encontram muitas coisas dele na internet, nem precisam comprar o livro.
Tem muitos artigos dele abertos na internet. Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP. Eu acho que uma das grandes questões que marcam esse todo, então, no caso do Milanovic e do Acemoglu, a gente foi mais pela chave das instituições políticas e econômicas, mas mais pelo lado da antropologia e da psicologia, nós poderíamos também dizer o seguinte: uma grande parte do sofrimento cotidiano que se tem é muito influenciada pela dissolução desses nossos mitos organizadores da vida social. Então, lembre-se, por exemplo, o livro do Celso Furtado, lá do começo dos anos 70, o mito do desenvolvimento econômico. O Celso Furtado dizia o seguinte, falava, olha, esquece essa ideia de que existe uma como é que eu posso dizer, leis econômicas que determinam o desenvolvimento. Ele vai dizer, o desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento, é sobretudo um mito. Mito não no sentido enganador da palavra, né? Hoje em dia, então, falar em mito é muito perigoso, né? Mas na acepção clássica da ideia de mito, alguns vão dizer, não, isso é um mito, uma coisa que não existe. Então, mas o mito, no sentido antropológico, ele funciona como um organizador, ele funciona como uma racionalização, né? Então, os grandes da sociedade ocidental e etc., funcionam assim. Se a gente quiser pegar pelo lado antropológico, você pode olhar as religiões modernas como organizadas em torno de certos mitos, certo? O mito do Salvador, o mito do... Enfim, esses mitos, eles acabam dando um sentido para a vida e tudo se acomoda um pouco aí, certo? Então, se a minha vida está uma desgraça, é porque eu estou sendo submetido a uma provação e etc e tal, mas no futuro eu terei uma compensação por isso e etc. O mito da salvação, né? Eu sofro, mas justamente porque eu sofri, eu serei compensado numa outra vida e etc. O mito de que se eu estou sofrendo é porque alguém, sei lá, fez alguma coisa para mim e isso, portanto, é que está afetando a minha vida. Ou seja, não é a coisa como ela é, mas são mitos que organizam a realidade. O que o Furtado vai dizer? Ele vai dizer, a ideia de desenvolvimento e de organização das sociedades funciona assim. Elas são mitos, ou seja, no sentido de que as sociedades racionalizam uma imagem de futuro, um caminho para chegar a esse futuro, e ao imaginar esse caminho para se chegar no futuro, você estabelece lugar para as coisas. Então, por exemplo, na minha infância, eu fui criado com base em uma espécie de mito que dizia o seguinte, as gerações anteriores às minhas tiveram muitas dificuldades, mas se eu estudasse e me dedicasse a isso, eu teria uma vida melhor, porque o país estava crescendo, porque os empregos eram relativamente abundantes, e, portanto, esse era um mito de realização do futuro, no qual eu organizava as minhas expectativas e fazia os meus investimentos. Uma das grandes dificuldades que as sociedades contemporâneas têm hoje é exatamente a ausência de um mito de futuro. Então, eu nunca me esqueço de alguns anos atrás, conversando na casa de um amigo que é inglês, e a gente perguntava para a filha desse... Eu fiz aquela pergunta estúpida que a gente sempre faz para jovens, né? Então, e aí, você não vai fazer faculdade, etc e tal? Ela deu um riso entre educado e debochado, mas me dizendo o seguinte, fala, faculdade para trabalhar de garçom no pub e contrair uma dívida, porque na Inglaterra você faz uma dívida, né? Você tem o financiamento e depois você paga. Então, acumular uma dívida de, eu não me lembro agora o valor, mas era uma boa quantidade de libras, para depois ir trabalhar no pub, não tem emprego. Por que eu vou me endividar e etc e tal?
Eu não tive coragem de fazer a pergunta seguinte que veio na minha cabeça, que é, mas então qual é o projeto de vida e os teus investimentos do futuro e etc e tal. Mas é isso, quer dizer, o que dá sentido para a organização dos investimentos num mundo no qual as instituições de proteção social estão sendo desmanchadas, no qual os índices de desemprego entre jovens vão de 30 e poucos a 50% em alguns países do capitalismo ocidental. Então, fica muito difícil você aplacar a sua angústia de estar no mundo na ausência de um mito organizador das nossas sociedades que sinalize caminhos que me permitam um mínimo de projeção a respeito de onde fazer os meus investimentos, né? Então, tudo isso se transforma numa anulação, se transforma num sentimento de desconforto, se transforma num sentimento de vulnerabilidade diante do mundo por conta da instabilidade, que resulta em sofrimento, que resulta em uma situação, uma condição muito, muito dolorosa. E o que se faz com essa dor? O que se faz com esse sofrimento, né? Isso vira neurose, né? No sentido amplo do termo, certo? Então, a não possibilidade de você se realizar, em grande parte interditada socialmente, interditada pelos termos excludentes em que a sociedade se organiza, se transforma num sentimento de fracasso, ou se transforma num sentimento de incompletude, ou se transforma num sentimento de culpabilidade, porque você vai dizer alguns conseguem, porque eu não consigo, né? Enfim, se transforma numa série de patologias que resultam em sofrimento, né? Algumas mais leves, como a ansiedade, né? E aí você tem toda a gradação, né, das formas de sofrimento, das neuroses, que no limite, voltando ao tema das artes, leva ao Coringa, né, do filme de alguns anos atrás, ou seja, é a sociopatia e etc. e tal. Então, entre a pura e simples ansiedade cotidiana mais presente, imagino que todos nós sofremos disso em algum grau, talvez alguns mais, outros menos, mas é a forma mais elementar, digamos assim, dessa angústia aparecer, desse desconforto aparecer, e isso é daí para frente, né? Daí para pior. Então você tem uma relação direta entre a anulação do sujeito diante de uma situação como essa, os sofrimentos na esfera íntima, na esfera doméstica, na esfera pessoal e toda essa conjuntura. Não são coisas separadas. Então. Acho que era um pouco disso, né, que você estava puxando, né, Daniela, pela sua observação. Então, claro, quer dizer, não faltam num quadro como esse razões para pessimismo, né? É uma situação muito, muito dolorosa. E é por isso que o perigo está em você ter vamos voltar agora para a esfera da política, né? O perigo está em você construir coalizões, não com base, como outrora, no equacionamento de interesses positivos, por assim dizer, das sociedades. Quando você tem a Constituição de 88, você tem um pacto, você tem um contrato social em torno de interesses positivos. Ampliar o Estado de Direito, ampliar direitos a um sistema público de saúde, a um sistema público de educação, criar, anos depois, as instituições que levam à estabilização do processo inflacionário e por aí fazer a economia melhorar, e etc, etc. Você vai para trás, né? Lá o Pacto Nacional Desenvolvimentista, interesses positivos, criar uma indústria nacional,
criar uma classe trabalhadora com alguns direitos, etc, etc. O perigo que você tem hoje é de, diante do desmantelamento das instituições e do mito de uma sociedade civilizada, apoiada na expansão de direitos, etc., é você sustentar a coalizão em cima da neurose. É você sustentar a coalizão em cima de patologias. É você sustentar a coalizão em cima de comportamentos doentes, vamos dizer assim, no limite, certo? Que consistem nisso, que consiste em você abrir mão da razão e demonizar o outro, que consiste em você... Enfim, vocês estão me entendendo, né? Em deslocar o campo da política para uma economia política das angústias, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa expressão. Eu tinha mencionado o livro do Houellebecq, Submissão, instantes atrás. O primeiro livro dele, não sei se é o primeiro cronologicamente, mas é o que o torna um autor muito famoso. Ele tem o sugestivo título de A Extensão do Domínio da Luta. É um livro muito doloroso, que fala justamente da situação de um jovem francês e de como ele vai se anulando progressivamente diante de frustrações sociais. A extensão do domínio da luta é basicamente dizer o seguinte: o que ele quer dizer com essa expressão? Ele está dizendo que o domínio da luta política, se deslocou dos grandes embates entre classes para a subjetividade cotidiana. As pessoas passaram diante da possibilidade de se afirmar no mundo social, elas passam a crescentemente se anular no plano pessoal. O desconforto de estar no mundo leva a uma possibilidade de solução da angústia, que é a dissolução do eu. Se eu não posso me realizar, como é que eu acabo com o meu sofrimento? Acabando com o eu, acabando comigo próprio, me anulando. Então, é um livro muito, muito doloroso, é um livro fininho, pequeno, né? Eu não vou dar spoiler, mas não recomendo a leitura para pessoas que estiverem em situações mais frágeis. Quando termina, faz a obra toda do Houellebecq tem essa pegada, digamos assim. Então. E esse livro, eu achei o título muito sugestivo, né? A extensão do domínio da luta. Quer dizer, não é a questão do sindicato, o partido e etc. E tal. A luta passa a ser, em grande medida, uma luta interna do indivíduo por conseguir afirmar-se diante de uma condição social de permanente e crescente hostilidade contra as possibilidades de realização das pessoas no mundo social. E aí, a partir desse lugar, né, como que se mantém uma coesão social, sabe, assim, sendo que é tudo tão fragmentado em si mesmo, sabe? Esse é o ponto, tá? Agora, para a gente não perder o sono, né, porque daqui a pouco termina e aí todo mundo, eu não volto mais nessa aula porque está me fazendo mal. O que talvez o Acemoglu diria é o seguinte: olha, tudo bem, é esse grau de dramaticidade, agora é inimaginável que você possa manter as coisas nessa direção. É impossível. E como eu disse algumas vezes aqui, é por essa razão que você vê algumas pessoas, alguns intelectuais e etc., abrindo o olho para isso, dizendo, assim fica difícil, certo? Alguns liberais dizendo, peraí, eu não sou estatista, não sou keynesiano, eu não sou intervencionista, etc, etc. Agora,
até para os mercados funcionarem, você precisa de um mínimo de estabilidade. E para ter estabilidade tem que ter um mínimo de coesão social. Então vamos conversar aqui o que é necessário. E claro, como eu disse em uma das aulas anteriores, aí começam as divergências. Agora, é assim que se fazem renovação de contratos sociais, certo? É quando os diferentes dizem: você tem uma visão com a qual eu não concordo, sua teoria não funciona, e etc. Aí o outro diz: a recíproca é verdadeira. Então, tudo bem. Então, o que é o mínimo possível que pode sustentar uma agenda que não leve ao puro e simples esgarçamento da vida social, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto em que nós estamos, né? É uma situação de, por um lado, como eu estava dizendo, né, de ausência de narrativas, de teorias, de formas de interpretação aderentes a esse contexto. Então, todas as nossas teorias, as grandes teorias, elas foram forjadas na e para a sociedade industrial. Tudo que vem depois são adaptações, né? Então, o marxismo harveyano, por exemplo, que é um dos autores mais consistentes do campo do marxismo contemporâneo, ele é uma adaptação da teoria marxista para o contexto atual, com uma grande capacidade para explicar certos fenômenos, mas com uma dificuldade para explicar outros fenômenos e, sobretudo para reorganizar utopias de renovação social. O keynesianismo, a mesma coisa. O keynesianismo é tipicamente uma teoria da sociedade industrial. Então, é completamente inválido? Não, obviamente que não. Tem muitos conceitos do keynesianismo que permanecem válidos. Mas como base para utopias de reinvenção social, é muito frágil, certo? Porque não combina mais. Tem desencaixes com o funcionamento do capitalismo contemporâneo. E por aí vai. Quer dizer, nós poderíamos pegar todas essas teorias e mesmo as teorias neoclássicas, elas são completamente inúteis? Não são. Tem certas coisas que você consegue explicar com ferramentas da teoria neoclássica. Agora, como base para reorganização de utopias de organização social, esquece, certo? Não tem absolutamente nada a dizer sobre certos problemas como desigualdade, etc, etc. E uma das coisas que me chama muito a atenção no caso do debate brasileiro, por exemplo, é como o debate ainda é pautado por autores do pós-guerra. É uma coisa incrível, né? À direita e à esquerda. Então, você pode criticar, mas é muito, muito marcante como autores como Acemoglu, como Amartya Sen, como alguns dos principais nomes da economia do desenvolvimento contemporânea têm muito menos presença no debate público brasileiro do que deveriam ter, né? Há um certo apego, digamos assim, também das nossas elites intelectuais e políticas aos modelos do passado. Provavelmente porque foram formados todos com base nesse modelo, né? Toca talvez a geração de vocês se apoiar mais em formas de interpretação que nasceram ou estão nascendo com a sociedade pós-industrial. Esse é o ponto. Então, eu acho que nós temos para as próximas décadas, eu acho que aqui nós começamos a funilar um pouco mais a discussão, então, abrindo o jogo com as minhas preferências entre os nossos autores aí. Eu acho que os autores da semana passada, eles são interessantes à medida em que vinculam alguns fenômenos agora da pandemia e do pós-pandemia com
características mais estruturais do capitalismo contemporâneo. Eu acho que essa é a grande contribuição, né, de alguns, sobretudo Harvey, por exemplo, talvez dos 3 que a gente leu na semana passada. Eu acho que no caso do Zizek, ele tem... É que esse era o texto que ele falava do contexto da pandemia, mas ele tem outros textos que são mais interessantes na direção de tentar combinar filosofia e psicanálise, por exemplo, né? Vale a pena ler algumas coisas dele. Às vezes ele é um pouco hermético, mas ele vai tentar combinar, por exemplo, Lacan, Marx e Hegel. Então, se você, Daniela, por exemplo, gostou bastante dessa discussão, né, no curso da Suzy, talvez você goste de fazer uma incursão aí pelos textos mais de fôlego do Zizek. O Bem-vindo ao Deserto do Real e outros são textos, se eu não estou errando o nome aqui, acho que é isso, são textos que são interessantes nessa direção. E dos autores brasileiros, o Vladimir Safatli vai um pouco nessa direção, mas eu pessoalmente gosto mais dos textos do Christian Dunker. Mas são 2 autores que fazem também o diálogo entre filosofia e psicanálise. Há outros que eu não tô lembrando agora. Mas é isso, né? Então, sobre os autores nossos da semana passada, essa é a minha leitura. Quer dizer, eu leio com atenção e acho que eles ajudam a colocar a conjuntura agora numa chave de interpretação que vincula esses problemas com as características do capitalismo contemporâneo. Agora, acho que esses autores dessa semana agora, eles são mais... não sei bem qual é o termo, mas eles... acho que eles são mais operacionais, eles são mais agudos, assim, mais aderentes a identificar onde estão os problemas realmente para uma agenda contemporânea. E os autores, a partir das próximas 2 semanas agora, eles são ainda mais operativos, eu acho. Ou seja, o Piketty, por exemplo, no livro dele, ele claramente lança um programa, porque ele vai chamar de socialismo participativo, se eu não me engano, é a expressão que ele usa, né? Então é isso, né? Os nossos autores da outra semana também, eles estão dizendo claramente o seguinte: por onde é que nós podemos sair dessa? E aí, então, nós vamos discutir um pouquinho esse tipo de questões. Eu acho que quando você vê, retomando, né, o ponto que eu estava dizendo de onde vêm as minhas parcas gotas de otimismo e tal, quando você vê alguns liberais clássicos dizendo nós temos que reconstruir as condições de estabilidade, isso é um movimento. Quando você vê não me lembro quantos agora, mas mais de uma dúzia, talvez, de ex-presidentes centrais, Banco Central, assinando um documento e dizendo, olha, é preciso ter atenção para certos temas que o mercado vem negligenciando. Quando você tem, enfim, para vários lados que você olhe na sociedade contemporânea, você tem movimentos moleculares de busca de uma recomposição de agenda, né? Essa é uma coisa que eu acho inegável, né? Por outro lado, eu acho que nas próximas 2 décadas, nós vamos viver também um processo de transformação tecnológica que não é puramente incremental. Parece meio coisa de bruxaria, né? Fica querendo prever o futuro e etc., mas não se trata disso. Quer dizer, se trata de quando você olha o volume de investimentos, quando você olha os cenários que os estudos estão projetando, isso é muito, muito concreto, né? Quer dizer, você tem no mundo empresarial, eu estou, por conta de uma pesquisa que eu estou fazendo, eu estou lendo muitos relatórios que falam das mudanças no setor agroalimentar e na chamada bioeconomia.
é muito nítido como você tem uma mudança de comportamentos que está claramente informada pela ideia de que as próximas 2 décadas vão introduzir mudanças muito significativas nesses domínios. Então, essas coisas nunca acontecem sem uma recomposição geral da sociedade. Aí é o Marx, né? Você não tem como ter transformações na base material da sociedade sem uma correspondente reorganização do conjunto do edifício social. A relação entre infraestrutura e superestrutura de que falava o Marx. Claro que nada disso garante que essas mudanças são para melhor. Agora, é muito difícil imaginar que a sociedade contemporânea chegaria num grau de negação, digamos assim, da estabilização das possibilidades de futuro nesse ponto que o caminho da plutocracia e dos populismos de direita e de esquerda sugerem. Pode ser negacionismo da minha parte, mas eu acho difícil imaginar isso. Eu acho contraproducente para o próprio capitalismo, me parece. Mas, enfim, vamos discutir, vamos ver aqui que os nossos autores da semana que vem e da seguinte dizem. O que mais? Falem vocês, porque eu falo demais aqui. Ainda temos uns 15 minutos, se vocês quiserem aproveitar. Professor. Oi, Davi. Uma questão que eu estava vendo também, acho que é importante, é o papel das tecnologias e das grandes corporações da tecnologia no mundo, seja para o mundo capitalista que se desenvolver, seja numa questão mais consumista de dados, ou então para uma questão mais do governo chinês e das estratégias chinesas da tecnologia, do uso de dados para reconhecimento. Eu acho que o papel desses gigantes da tecnologia, seja ocidental ou seja estatal chinesa, vai definir bastante os próximos rumos que a gente vai seguir. Esse é um dos caminhos que o Acemoglu pontua, né? A gente acabou não aprofundando essa via aqui na nossa discussão, mas uma das variantes do texto do Acemoglu é justamente essa, dizer, ao invés de uma centralização do poder nas mãos do Estado, de um Estado autocrático, você vai ter essa transferência para grandes corporações. Bom, aqui agora é uma conversa, né? Nós estamos trocando opiniões a respeito das possibilidades que os textos abrem. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma... Vamos ter? Não, já estamos tendo, né, na verdade, uma centralização muito grande de poder em grandes corporações. Informação é um ativo dos mais valorizados, ou mais valorizado no mundo contemporâneo. E, sem dúvida nenhuma, a ideia de riscos e incertezas tornada agora mais premente com a pandemia alimenta muito isso, né? Sem dúvida nenhuma. O que resta em aberto para mim é o quanto essa centralização de poder econômico e mesmo de poder político na mão dessas grandes corporações, sobretudo das que trabalham com a indústria da informação, que tipo de ordem social, que tipo de organização social essas empresas precisam. Essa é a questão. Então, todos nós, a gente já viu, né, filmes ou essas séries em que você tem o futuro disruptivo, no qual as tecnologias têm um papel fundamental no controle da vida dos indivíduos e etc, etc. É sempre interessante ver essas coisas, mas eu sempre fico me perguntando isso, né? O quanto
quanto as ordens sociais precisam ser transformadas para suportar esse tipo de poder dessas empresas, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? O Facebook. O Facebook tem uma quantidade de informações em mãos brutal, certo? Google, idem, né? Vamos ficar por aqui, só por essas duas. São duas das empresas mais valorizadas do mundo hoje. O ramo é o ramo mais valorizado, né, crescentemente hoje no mundo. São as empresas que mais se valorizam. Bom, eles sabem, a gente não tem ideia do quanto eles sabem da nossa vida, certo? Pois bem, uma grande parte disso que eles sabem da nossa vida e da alimentação dessas informações, pelo menos hoje, depende de uma sociedade aberta. Depende de uma sociedade na qual as interações são relativamente abertas. Então, o que eu fico me perguntando para empresas como essas, vejam a dificuldade que o Facebook e o Google, por exemplo, têm na China, certo? Então, agora imagina isso numa escala global. Então, o que eu estou querendo dizer eu concordo totalmente com as afirmações de que você vai ter uma concentração perigosa de poder nas mãos dessas grandes empresas que trabalham com informação em escala mundial nos próximos anos. Já temos, acho que isso vai ficar ainda pior nas próximas décadas, mas eu tenho uma certa dúvida, uma certa reticência quanto a se isso vai se traduzir numa forma de organização social também restritiva da liberdade das pessoas. Algo, para mim, não encaixa nessas duas dimensões, entende? Quer dizer, me parece que essa indústria da informação ela precisa de cada vez mais interações com um relativo grau de liberdade das pessoas, para justamente gerar cada vez mais informação e para fazer do manejo da liberdade das pessoas uma mercadoria. Porque se as pessoas não tiverem liberdade, ainda que relativa, né, de ação, a informação ela fica menos... ela é uma mercadoria de valor menor. Então, só controlar a vida das pessoas pode ser pouco para a realização do valor que você pode ter com essas informações em mãos. Então, basicamente, extrapola a situação de hoje, certo? Então, para um Facebook e para um Google, é melhor você ter uma sociedade capitalista nos termos da nossa, por exemplo, ou é melhor você ter uma sociedade do tipo da sociedade chinesa? Eu acho que isso se exacerba para o futuro. Mas, professor? Sim. Perdão por cortar. Mas aí, em compensação, por exemplo, a gente falou, por exemplo, o exemplo do Facebook e do Google, que são empresas tipo, que se constituem dentro de uma lógica ocidental bebendo dos Estados Unidos. Mas aí, em questões, por exemplo, das gigantes de tecnologia chinesas, como, por exemplo, a questão do 5G, a questão onde o Estado em si tem o domínio das informações dessas gigantes. O próprio Estado pode usar elas para se tornar mais autoritário, concorda? Concordo que os estados vão sempre tentar fazer uso disso para manter e reproduzir o autoritarismo. Agora, nós sempre temos que pensar o seguinte, que estados não existem de maneira isolada. Ou seja, o estado, o chinês, o americano ou o brasileiro, ele é o resultado do compromisso de certos grupos sociais. Então, o que nós temos sempre que perguntar é o seguinte, quem ganha o quê com determinados arranjos? Então, sem dúvida nenhuma que a elite política de um Estado autocrático ganha muito em possibilidades de controle das pessoas, da economia, das trocas e de tudo mais, com a centralização das informações em algumas empresas. Agora, e as empresas ganham o quê? Você poderia dizer, bom, elas ganham o lucro. Aí está a questão. Quer dizer, uma coisa é você ter uma empresa chinesa
que serve diretamente ao Estado. Outra coisa é você ter uma empresa no mundo capitalista liberal, para usar os termos do nosso autor, e que esse jogo tem um limite para eles. Certo? Esse jogo tem um limite. Qual é o limite? O limite é a própria reprodução do negócio. E, num certo sentido, a reprodução do negócio depende de uma sociedade na qual há interações com algum grau de liberdade. Caso contrário, você mata a fonte do próprio negócio. Você mata a fonte do próprio poder, que é a informação diversificada e descentralizada sendo reunida por essa empresa. Esse é o grande capital dela. Se você tem uma restrição das interações, da informação que circula, essas empresas vão se sustentar em quê? Qual é o capital que elas vão ter? Capital de ativo, né? Para se reproduzir. Bom, isso nós estamos falando no âmbito das informações. Agora, vamos pensar nos hábitos de consumo em geral, certo? Também aí nós estamos tendo mudanças, com um destino, eu diria, muito incerto, não é? Pensem nos hábitos de alimentação de vocês, por exemplo. Não é? Eu apostaria aqui que uma boa parte de vocês evita se empanturrar de ultraprocessados, por exemplo. Então, não estou dizendo que é todo mundo vegetariano, não é isso, certo? Mas eu aposto que, no caso de uma boa parte de vocês, há algum grau de vigilância em relação aos seus hábitos alimentares, por exemplo. Na minha juventude, isso não existia. Isso não era uma questão posta com a força que é hoje, né? Os meus filhos, por exemplo, eles dizem claramente: eu não quero ter carro. Não que eu fosse dar um carro para cada um deles, porque também não é o caso, mas eles estão entrando agora nessa idade, e quando surge esse tema de hábitos de consumo e tal, essa é uma coisa, por exemplo. Não, carro não faz parte. Então, quer dizer, você está tendo... eu estou longe de dizer que a sociedade hoje é menos consumista do que era, não é essa a afirmação. Mas o que eu estou querendo dizer há mudanças nos padrões de consumo que vão sendo retraduzidas também pelo mundo empresarial, e isso leva a mudanças no que é produzido e na forma como é produzido. Vou dar um exemplo. Eu estava lendo um relatório hoje sobre perspectivas do setor agroalimentar, também para uma outra pesquisa que eu estou envolvido, e eu me assustei com uma afirmação do relatório que diz basicamente o seguinte, que entre 2030 e 2035 se projeta uma queda de aproximadamente 50% no mercado vinculado ao consumo de proteína animal. 50%. Gado e soja, dizendo em termos diretos para nós brasileiros. Então, uma das coisas que o relatório alerta é cuidado, países como o Brasil, e nominam alguns outros, que estão construindo a sua competitividade predominantemente nesse mercado de exportação de proteína animal ou de proteína vegetal para alimentação animal, soja. Porque a tendência é que na virada de 2030 até 2035 você tem uma mudança dessa magnitude. 50% menos e, portanto, 50% menos também de renda, etc, etc. Então, isso abre margem para alguma outra coisa. Que outra coisa? Não sei. Mas aí tem movimentos, certo? Então, as empresas já vão buscando se reposicionar. Os grandes fundos, quando se publica um relatório como esse, os grandes fundos dizem basicamente o seguinte: espera aí, não coloca todas as fichas nesse negócio, certo? Quando um grande fundo, por exemplo, alguns grandes fundos, vocês devem ter visto isso algumas semanas atrás, dizem, diante, né, da política ambiental brasileira,
nós não vamos mais recomendar investimentos no agronegócio brasileiro, não é só porque eles estão vendo a Amazônia queimar e estão condoídos com isso e etc, etc. Claro, uma parte de alguns agentes pode ter esse grau de consciência e dizer, espera aí, certo? Destruição da Amazônia significa mais mudanças climáticas e isso é um problema e etc e tal. Mas você tem uma dinâmica muito dura nesse mundo empresarial, que é basicamente a seguinte: assembleia de acionista, entendeu? Chegou no final do ano, o que você quer saber é o seguinte: a empresa apresentou rentabilidade ou não? E se não apresentou, muda o perfil, porque é isso, certo? É da lógica do capital. Então, quando você tem movimentos como esse, significa que tem alguma coisa acontecendo um pouco mais embaixo, no subterrâneo, que está dizendo, atenção, esse modelo de ir transformando, por exemplo, biodiversidade em monocultura de soja, pasto e etc. e tal, isso não é mais tão promissor, pensando nessa lógica de 10, 15 anos, como era 10, 15 anos atrás. E aí por quê? Porque você tem mudança de hábitos de consumo, porque você tem a sensação de que mudanças climáticas ocasionam eventos extremos e isso tem custos, porque isso vai gerando um comportamento em atores privados no sentido de rever suas estratégias. Então você tem todo um movimento que, sem dúvida nenhuma, é ainda molecular, que, sem dúvida nenhuma, não é ainda predominante, mas que mostram que há transições em curso. A grande questão é, o em curso não fica claro ainda em curso para onde, e, segundo lugar, também não é clara a velocidade dessa transição. Agora, esses sinais todos eles precisam ser interpretados, eu acho, dessa maneira, né, na direção de que você tem uma recomposição. Vamos lembrar aqui o seguinte, que o percentual de votos na esquerda, por exemplo, e eu estou falando da esquerda porque significava a esquerda que apresentou um discurso de recomposição do contrato social, por exemplo, na Inglaterra. Certo? A esquerda perdeu as eleições. Mas a votação entre a juventude foi expressiva. Então você começa a ver em vários países os reformistas, vamos chamar assim, né? Perdendo eleições, mas algo está mudando na composição do voto. Então, para terminar, né, quer dizer, seja no comportamento do eleitorado, seja no comportamento das empresas, seja nos hábitos de consumo, em vários domínios, a gente não tem uma direção unívoca de que as vacas estão todas indo para o brejo, certo? Algumas estão desgarrando, algumas estão, opa, peraí, para o brejo não, vamos para um outro lado. Então, enfim, e é isso. Isso precisa ser melhor entendido no âmbito do nosso métier, que é a ciência, e isso precisa ser melhor conduzido num âmbito que também nos interessa, mas não é o nosso métier aqui, que é o âmbito da política. Ficamos por aqui? Algo mais? Já tem gente que está tomando chazinho antes de dormir. Fala, Davi. Diga. Não, eu ri. Foi mal. Tá bom. Bom, então, se vocês não... Qual o nome do relatório? Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui ainda. Eu acho que é Rethinking Food. Só um segundo, eu posso até colar o... Rethinking Food and Agriculture é um deles. Eu acho que esse dado que eu citei está nesse relatório. Eu não estou com ele aberto aqui, mas é esse o nome. Nós vamos voltar a essas questões, né, quando a gente estiver discutindo agora aí nas próximas aulas, então vamos parar por aqui hoje. Hoje vocês já tiveram bastante referências, referências de livro, de filme, de relatório, de um monte de coisa. Podem se divertir com isso no feriado, né? Tem feriado esse final de semana. E
reservem um espacinho também para ler os nossos autores da semana que vem. Um deles vocês já leram, né, que é o Acemoglu, que nós vamos voltar a ele na semana que vem, e o outro, o Piketty. Aqueles de vocês que não tiverem tempo para ler o texto do Piketty, porque é longo, né, infelizmente não deu para selecionar um trecho menor, tem muitas entrevistas do Piketty recentemente, por ocasião justamente do lançamento do livro dele, né, que foi segundo semestre do ano passado, e aqui no Brasil agora esse ano. Então, aqueles de vocês que não tiverem exatamente tempo para ler o texto, deem aí, façam uma incursão. Tem muitos artigos e entrevistas do Piketty, tanto publicadas em jornais e revistas, mas também entrevistas que vocês encontram no YouTube. Então, deem uma olhada nisso, e na semana que vem, então, a gente discute uma das primeiras vias postas, né, uma das narrativas postas, que é a da reinvenção da social-democracia. Então, aí nós vamos voltar a algumas coisas que o Ian introduziu, e depois, na outra semana, o tema da transição ecológica, que se complementa ao tema da semana que vem. Tudo bem? Então, gente, cuidem-se, descansem, e a gente se vê na terça-feira. Tá bom? Até. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada.